Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para abordar uns temas muito importantes. Dessa vez, nós vamos abordar o tema dos 10 sofrimentos básicos do ser humano. Tá? A gente vai falar rapidinho dos 10. Depois, já tem uns primeiros, nós já falamos, é só vocês acessarem na internet, no YouTube, sabe? No Instagram, e também as gravações que a gente passa pelo Zap para vocês, para quem eu tenho o Zap. Então, essa palestra vai ser assim mais rápida para abordar, dá tempo de abordar os 10 temas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Emanuel Antônio de Carvalho, eu sou médico homeopata e pediatra, tá certo? Essa apresentação, esse tema, nós começamos muitos anos atrás com um grupo de médicos homeopatas em Belo Horizonte, que nós estávamos fazendo o curso de leitura corporal, que é a decodificação do corpo físico, a relação corpo físico, corpo emocional, com a Nereida. A Nereida é a autora desse curso de leitura corporal, que é a decodificação do corpo físico. Então, a relação corpo físico e corpo emocional. Que tipo de emoção atinge determinada parte do corpo? Então, começamos com esse trabalho, tá certo? Então, a gente, como sempre, vai começar com uma mensagem, tá? Então, estamos aqui mais uma vez para tratar de assunto para maior compreensão do ser humano. Todos vocês passam por isso, e é nato do ser humano, e não adianta negar que é pior e aumenta muito a problemática. Vamos encarar de forma natural, pois assim encontraremos o que desejamos em vocês mesmo. É uma ponte muito boa para o equilíbrio dessa consciência, que tudo pertence a vocês. Não se assuste, pois é assim mesmo. O ser humano tem potencial de tudo, e aceitando isso, podemos ajudá-los melhor. Não tem potencial tanto para um lado como para o outro. Estamos aqui para isso, ajudá-los através da consciência plena. Os que estiverem em dificuldade, não se preocupem, pois tudo tem sua hora, tá certo? Então, nós vamos abordar os 10 temas, né? Os 10 sofrimentos. O primeiro é a ansiedade. A ansiedade, ela é um processo que fala que a pessoa está vivendo muito no futuro e também no passado, puxando do passado, projetando no futuro. Isso é, ela vive muito pouco o presente. Então, nós temos só o presente para viver, porque o passado passou e o futuro não chegou. Então, nós temos que viver aqui adequadamente, equilibradamente, vivendo o presente com a experiência, a bagagem do passado, que serve de alicerce para a nossa vida presente. E o futuro nós só projetamos, nós não vivemos. Então, a ansiedade é muito disso, sabe? A ansiedade vem de ânsia. Então, a ânsia de querer a coisa logo. Então, o futuro, quando chega, vira presente, a pessoa já está lá na frente, no futuro de novo, tá certo? A ansiedade, então, é isso. O básico é viver o presente como um presente divino. Seria o melhor tratamento da ansiedade. O segundo é medo e insegurança. Isso é vibração, de acordo com a medicina oriental, vibração dos rins. O rim vibra medo e insegurança. O medo é o primeiro sintoma desde o nascimento. A criança está lá aconchegada dentro da barriga, no líquido, ela nasce, vem o medo do amplo. É o primeiro medo que o ser humano tem, tá certo? Então, quando no tratamento, a gente tenta chegar cada vez mais no medo, que é a base de tudo. Esse medo de insegurança atrapalha na realização das coisas. Então, fala aquele ditado, está paralisado de medo. O medo paralisa a pessoa para ela desenvolver o potencial dela, desenvolver o que ela veio aqui na Terra para conseguir, para conquistar e para evoluir. Tá? O terceiro seria a depressão. A depressão é um fator muito grande atualmente. Muita gente deprimida. É muito comum no consultório aqui verem pessoas cada vez mais com processo depressivo. Porque a depressão é causada pelo externo. É o externo colocando na pessoa o que ela tem que fazer, o que ela tem que desenvolver, como que tem que ser a vida dela, como que tem os seus gostos dela, que ela tem que se guiar pela mídia. Então, essa mídia é altamente depressiva, essa globalização é altamente depressiva. Então, a pessoa passa a viver de acordo com a projeção do externo. Então, tem aquela alimentação, que é moda comer um sanduíche de marca, não aquele outro mais gostoso, mais barato. Desde alimentação, moda, tudo, as estações, as 4, hoje em dia são 8. Então, é o externo projetando.
Então, com isso, as pessoas vão afastando dos desejos de vontade genuínos dela. Quanto mais afasta o desejo de vontade genuíno, fica um espaço, um vazio de desejo de vontade genuína própria. Esse espaço, a pessoa tenta tapar com compulsões. Compulsão à comida, para tapar esse espaço vazio. Compulsão à droga, compulsão à bebida, compulsão à companhia, compulsão à internet. Então, de uma maneira errônea, tapar esse vazio, que é vazio de si. Então, se tapa isso, realizando seus desejos de vontade, contactando com os desejos de vontade, localizado na coluna cervical. A cervical é o local de desejo de vontade. As primeiras vértebras, desejo consciente, depois as outras conscientes, vão se tornando conscientes, à medida que a energia desce. Tá certo? Então, essa depressão é um grande problema atualmente, está caminhando para ser a primeira doença. A quarta seria a angústia. A angústia, ela é o excesso de objetivação. A pessoa objetiva, e a energia para, porque ela não realiza, não concretiza. Então, quando tem o excesso de objetivação, uma porção de coisa para fazer, a pessoa entra em angústia. E o órgão do corpo responsável pela objetivação são as mamas. Então, é ali que a energia para, porque não tem a fluência da realização, da concretização, tá certo? Passa ali e dá a dor no aperto. A pessoa relata um aperto, uma angústia, um aperto no peito, tá certo? Ao contrário da ansiedade, a ansiedade, ela pega o trato respiratório mais profundos. Então, os bronquíolos, as terminais do trato respiratório, vão fechando e passa pouco ar, dá respiração curta, porque na ansiedade a pessoa não está trocando com o presente, ela está muito lá na frente. E dá, de vez em quando, a pessoa tem que puxar o ar com muita força para compensar a pouca respiração, o pouco ar que entra, até chegar num ponto do processo de asma, sabe? Da inspiratória e da expiratória. A quinta seria o aceleramento de conduta, né? Aceleramento de conduta é muito induzido por externo. É o externo que induz essa pressa na pessoa. Então, ela projeta na pessoa desde pequena que ela tem que vencer na vida, que ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, que ela não pode ficar para trás, ela tem que batalhar mais que os outros para conquistar as coisas, sabe? Então, esse induzido pelo externo é muito forte. Então, a pessoa começa a desenvolver medo também, ansiedade também, a pessoa que tem aceleramento de conduta. E ficamos numa expectativa muito grande com o futuro, sabe? O que vai ser de mim se eu não conseguir isso? Eu tenho que conseguir. É a projeção da minha família, eu tenho que satisfazer a vontade da minha família. Eu tenho que ser aquele doutor, aquele engenheiro, etc., que a família está projetando e as pessoas projetando, tá? Então, vira uma expectativa excessiva. A pessoa ela tem necessidade de ser aceita, de estar adequado, então ela acaba fazendo isso que o externo quer. E a pessoa depende do que é esperado dele. Então, é muito rápido, tudo muito rápido. Vai dar uma digestão rápida. A pessoa alimenta, logo está com fome. Aí vem um diagnóstico de hipoglicemia, que nunca é confirmado. É porque o metabolismo é aumentado nessa pessoa de aceleramento de conduta. Aparece uma taquicardia, que vai consultar, chega lá na hora no cardiologista, não vê nada, porque ainda não atingiu o físico, está só nessa sensação de aceleramento. Então, vem as taquicardias. E, com isso tudo, vem um cansaço muito grande, pessoa que tem aceleramento de conduta, é um desgaste muito grande. E também vem um envelhecimento precoce, aquelas pessoas que envelhecem muito rápido, tá certo? Então, presta atenção no aceleramento de conduta. O sexto sofrimento são os detalhes. Então, a pessoa tem uma padronização do ideal. A pessoa se torna compulsiva, obsessivo, né? E dificuldade de lidar com o presente também, que gera uma insegurança muito grande. Então, essa pessoa que sofre de detalhes, muito detalhista, ela tem uma fragilidade muito grande da identidade dela, fragilidade do que ela é, para que ela está aqui. Uma fragilidade muito grande da individualidade dela também. São pessoas que têm dificuldade de se individualizar. Então, levando muita insegurança, sabe? Então, leva também insegurança, ansiedade, frustração da realização, e não envolve com a realidade. Então, ela está fora da realidade, e não tem que correr tanto assim na vida.
A vida da gente está aqui não é para correr tanto. Não adianta. A gente está aqui não é para ganhar medalha de ouro, não. A gente está aqui é para ganhar saúde. Então, se corre muito, a medalha de ouro vai dar problema lá na frente de desvio, de desequilíbrio e de doença. Então, não tem que ser o primeiro. A gente tem que fazer o percurso de acordo com cada alma, com cada projeto de alma. Então, não adianta estar comparando com o outro, tem que ser melhor que o outro, não. O sétimo é a ambiguidade, né? Então, a ambiguidade fala da inibição consciente ou traumática da liberdade dos próprios projetos e propósitos de vida, sabe? Então, a pessoa tem um trauma muito grande, porque os projetos e propósitos de vida dela. Então, ela fica entre a escolha de duas ou mais coisas. Eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo. Eu não sei se eu fechei a porta ou não fechei a porta, sabe? Então, a pessoa tem duas possibilidades ou mais de ambiguidade. Então, ela acaba fazendo as performances, sabe? O primeiro é em relação... A performance é aquilo que não é o autêntico da pessoa. Está performando. Então, não está sendo autêntico, de acordo com o desejo interno dela. Tem a relação com ela, dentro de casa, o trabalho dos projetos. E tem relação no social também, sabe? Então, no social, a pessoa pode se sentir a melhor pessoa ou a pior. Pode se sentir uma santa ou uma prostituta, entendeu? Ela pode chegar também a se travestir, porque ela é ambígua, ela tem mais de uma personalidade. Só que ela vive isso por inteiro. Se ela está numa personalidade, ela vive aquilo como verdadeiro. Se está na outra, vive como verdadeiro também a outra. Então, ela tem mais de duas ou mais performances, duas ou mais identidade assumida, tá? E vive isso, né? Não é falso, não. Ela está naquela, vive aquela. Então, ela pode viver desde uma pessoa ruim como uma pessoa boa. A gente cita o exemplo do anjo e do prostituto, da prostituta, né? Para ver, assim, as performances podem ser bem diferentes uma da outra. O oitavo seria impulso de violência. Sabe, impulso de violência se dá pela inibição da raiva. Isso dá lá na infância, desde a infância. Porque a criança tem direito de expressar a raiva, tem direito de fazer birra, porque a birra é uma frustração do desejo dela. A criança só pode trabalhar com birra, só pode reagir com a birra, porque ela não tem argumentos para convencer o adulto e ela também não tem força para convencer. Então, a pessoa tem que deixar a criança expressar até determinado ponto. Porque se ela não expressa a raiva, não tem como expressar a raiva, essa raiva vai acumulando, entendeu? Então, vira uma violência. Ela vai em violência, vai agredir os coleguinhas na escola. Tá certo? Porque ela não tem uma válvula de expressão. Se não tem, ela vai fazer isso com outra pessoa. Vai ficar uma criança violenta. Então, tem que dar a expressão dela, sabe? Então, ela tem que se expressar na raiva, para não virar violência, tá certo? O nono é o sofrimento físico espontâneo. Esse aqui é a pessoa que tem um sofrimento, mas não tem uma doença. Aqui não existe doença. Tem sofrimento, uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, um incômodo no estômago, depois passa, tudo vem e vai passando. Vem e vai passando, vem e vai passando. Então, essa pessoa, ela conta de uma maneira tranquila, ela não conta com um sofrimento grande, tá certo? Ela não tem esse sofrimento grande. Dá uma coisinha aqui agora, mas de uma maneira tranquila, não aquela pessoa que está doente no sofrimento físico espontâneo, não tem doença, sabe? É semelhante à doença psicossomática, né? Ela não é limitante, ela é tranquila. Ela é um caminho de cura. A pessoa está perto do equilíbrio, perto da cura, porque está necessitando só aquela coisinha, aquela pontinha para chegar ao equilíbrio, né? É diferente da histeria, que o indivíduo vive os dois polos. Excesso de alegria e excesso de raiva, tá? Então, são sentimentos assim muito grandes. O 10º sentimento é a dificuldade de adequação. Então, a pessoa que ela se sente inadequada. Inadequada ao ambiente familiar, ao ambiente de escola, ao ambiente social, sabe? Então, vem o primeiro, a introjeção do sentimento de inadequação e ou nocividade. A pessoa se sente inadequada, se sente nociva ao ambiente ou o ambiente é nocivo a ela, duas possibilidades.
Então, é a experiência de estar inadequado, é a vivência de relações onde existe nocividade externa ou interna. Então, o meio não permite a pessoa manifestar. Aqui é assim, aquele grupo. É assim, tem que seguir essas regras. Então, gera uma dificuldade de inadequação. Tá certo? Ela não sente adequada aqui. Então, a pessoa ela tem que ter a capacidade de ser importante, atuante na função das relações de convívio. Ela tem que se sentir importante. Então, aí, quando não acontece isso, ela inicia desordens respiratórias, sabe? Quando reconhece, constata no ambiente que não está disponível a escutar a sua opinião. Então, a pessoa vai parando de sociabilizar. Porque o ambiente não quer escutar a opinião dela, e ela não tem força para impor, né? Então, quanto maior é esse sentimento de proibição, maiores são as dificuldades, maiores são os sintomas de inadequação. Há dois polos da doença. Um, o indivíduo sente inadequado e nocivo nas trocas. Dois, o grupo deixa claro que as regras de convívio são rígidas. Então, a pessoa se sente inadequada, se sente nocivo, então não vai trocar, não vai adequar ali. Então, isso ela não sendo adequada, vai dificultar o quê para a troca? Vai dificultar pulmão. O órgão afetado vai ser o pulmão, tá certo? Então, a terapêutica da desordem respiratória depende do processo familiar. Assim que o externo aceita a interferência do indivíduo, vai diminuindo os sintomas. Então, na família, a família passa a aceitar a opinião do filho, por mais doido que seja. Vai apresentar, vai aceitar e vai conversar sobre isso. E nos grupos também, no grupo de escola, essa coisa toda, que é muito comum. E a criança, quando começa na escola, em casa, no ambiente, é um ambiente saudável, estou falando nem sempre. Então, ali ela tem facilidade de se expor, ela está no meio dela. Quando chega na escola, ela tem a dificuldade, porque o meio ali não está permitindo ela se apresentar como em casa. Então, ali ela começa a ficar doente. Não é por causa na escola tem bactéria, na escola tem vírus. Isso tem para todo lado. No nosso corpo está cheio de bactérias, cheio de vírus, tá certo? Então, é pela essa dificuldade que ela apresenta essa dificuldade no meio que é estranho a ela. Então, é justamente isso, a pessoa aceitando, o meio aceitando, vai diminuindo os sintomas. Então, esses sintomas podem dar doenças alérgicas, sabe? Pode dar doença pulmonar obstrutiva crônica, síndrome da angústia respiratória. Isso é muito comum em criança, muito comum não, graças a Deus não é comum. A SARS, síndrome da angústia respiratória idiopática, sabe? E no adulto também. Síndrome da angústia respiratória no adulto, da pneumonia, da asma, da gripe, da resfriado. Então, essa dificuldade de adequação é a base para se curar todas essas doenças. Então, aqui eu gostaria de agradecer mais uma vez, tá certo? A oportunidade, agradecer a vocês, espero que vocês consigam achar essas outras palestras que nós já passamos através do YouTube, através do Instagram, através dos zaps que a gente manda, sabe? E quem quiser passa para mim, a gente pode mandar, porque essa palestra vai ser gravada, vai ser colocada. Já para ir adiantando as palestras que nós fizemos, que nós vamos dar sequência à palestra, tá? E também é só um aviso para os médicos homeopatas, dentro dessas dificuldades, a gente vai fazer também só para médico homeopata a respeito dos medicamentos homeopáticos mais comumente usados em cada uma desses 10 sofrimentos. Isso vai ser restrito a médicos homeopatas, tá? Então, tá, obrigado, Deus fique com vocês, que ajude vocês a entender esse processo, para que vocês, independente do tratamento, consigam cada vez mais se sustentarem a nível emocional, procurar esse entendimento. Então, a gente trabalha com a cura de Cristo, que é a pessoa se conhecer, o autoconhecimento com a mudança de atitude. Então, isso, com muito tempero de amor. Um abração para vocês todos.